eu queria dar um destaque. O John Textor é um fanfarrão, cara. 6 treinadores na SAF do Botafogo. Tudo bem que ele salvou as questões financeiras do Botafogo. Mais ou menos. Né? Não, mas o segundo presidente, Durcésio Melo, que você disse uma vez que o Botafogo tinha acabado, viu, Capriotti? O Durcésio disse que... Falei mesmo. Palavra do Durcésio no podcast a semana passada que eu acompanhei todinho. Em 3 anos o Botafogo vai quitar todas as suas dívidas. Olha que negócio interessante, já teve Ver 1 pra bilhão, crer, né? já teve 1 bilhão de dívidas. Ver pra crer. Espera quitar em 3 anos. Então vamos aguardar para ver se vai acontecer isso. Mas por realmente. que um fanfarrão John Textor se ele apresentar as provas? Que provas? Que ele disse que ele tem. Quais? Bom, Pretzel, eu não sei. Ele fala que ele tem as provas. Mas já que é o a Palmeiras segunda tá sendo versão. beneficiado. Na primeira versão ele não apresentou nada. A primeira ele falou e ele deu uma flertada. Aí nessa de agora ele colocou o negócio em cima da mesa e falou: nos últimos 2 anos nós temos provas palpáveis que o Palmeiras vem sendo beneficiado pela arbitragem. Bom, então, ou ele o Palmeiras se manifestou de forma obviamente correta e o Textor vai ter que provar. Ou ele vai entrar pra história como o cara que limpou o futebol brasileiro. É isso. Ou ele é mais um idiota e fanfarrão. Sabe por quê? Sabe por que John Textor faz isso? Porque ele sabe que não vai acontecer nada com ele. É verdade. Porque é verdade. a justiça esportiva aqui no Brasil é uma piada. É risível. A justiça esportiva é um negócio completamente sem sentido aqui. Então ele sabe que ele pode falar à vontade as bobagens que ele quiser falar, que não vai acontecer nada. Mas já era pra ter acontecido. Ele já não falou isso aí há 1 mês. Não tem 1 mês que ele falou essa bobagem aí? Faz um mês. Mais um mês. Já era pra ele ter ido lá apresentar as provas. Se a gente tivesse num país com a justiça esportiva séria, ele já teria sido convocado no dia seguinte para se apresentar lá e junto com as provas. E se não apresentasse as provas, estaria eliminado do futebol por 1 ano, banido por 1 ano. Tô concordando. Chega a ser bizarro o que a gente vive aqui no Brasil. Vem um americano que chegou outro dia no futebol brasileiro aqui, já percebeu como funciona a coisa, e ele desdenha, e ele caçoa, ele dá risada na cara de todo mundo. Ele deveria apresentar as provas, do que ficar com essa conversinha aí, e a justiça esportiva deveria obrigá-lo a apresentar amanhã as provas. Mas o Ronaldo Piacente, que deu uma entrevista recentemente para nós, ele que participaria do caso, e ele não esteve presente no dia. Mas depois... Então, essa é a justiça esportiva do Brasil. Mas então, ele já tá suspenso provisoriamente. Mas eu concordo contigo, Capriotti. Agora... Tem aqui assim, ó, mostra provas agora, né? Eu não tenho, veja bem, eu quero mostrar na justiça comum. Então tu tá banido do futebol. Enquanto não mostrar, tu não entra mais em nenhuma praça esportiva. Mas o Ronaldo Piacente falou sobre isso. Nós questionamos a entrevista recentemente que fizemos com ele, se o John Textor, com toda essa fanfarronice, ele poderia ser banido do futebol. E a legislação esportiva, desportiva no caso, não prevê banimento nesse tipo de situação. E sim uma pena, que depois cabe recurso. Então, assim, ele entendeu com esse modus operandi do futebol brasileiro e da injustiça desportiva nesse país que não vai acontecer nada com ele. Por isso que ele deita e rola na cabeça de todo mundo. É uma vergonha. E tomara que o Palmeiras coloque mesmo ele na chincha, no pau, que ele possa cumprir Divulgou e pagar uma nota agora. Divulgou uma nota e pagar aquilo que ele está ofendendo a instituição Palmeiras, a torcida e os profissionais do clube. Agora, se ele apresentar essas provas, todo o discurso nosso aqui de fanfarrão, etc., vai pro buraco. Claro, lógico. Mas veja só, se eu tenho as provas de uma coisa tão séria como essa, eu apresento no dia seguinte. Eu não fico falando aí há 1 mês, eu tenho prova. Eu não fico falando, eu vou lá e apresento essas provas. Aliás, tu vai até o fim, né? Eu nem esperaria ser convocado. Eu convocaria uma entrevista coletiva, tá aqui as provas, ó. Tá aqui, as provas estão aqui. Se vocês quiserem levar pra polícia, leva. Quiserem levar pra onde vocês quiserem, levem, mas tá aqui. Eu não ficaria 1 mês enrolando, como ele tá fazendo aí a cada semana, jogando uma coisinha no ar. E o detalhe, hein? Essas provas que o Textor tem, que ele pelo menos afirma que tem, foi de uma startup francesa que ele mesmo contratou, usando a inteligência artificial. Então, assim, a gente não consegue aferir 100% se isso de fato é plausível e palpável em relação a essas provas que ele diz ter. Agora, que ele tá passando vergonha há muito tempo no futebol brasileiro, indiscutivelmente ele tá. Aquela virada do Palmeiras sobre o Botafogo, aquele 4-3... Ele não engoliu até agora. Aquilo foi muito dolorido pro Textor, claro, pro botafoguense. Ali o Botafogo perdeu o título, né? Ali foi a derrota do brasileiro, foi aquele jogo. Ali a coisa descambou completamente. Então ficou alguma coisa atravessada ali
na garganta do John Textor, porque ele não consegue superar o Palmeiras. E por que só o Palmeiras, né? Essa é a pergunta, né? Os outros, ninguém mais tem nenhum benefício, só o Palmeiras tem o benefício, por quê, não é? Eu gostaria de entender também, por que só o Palmeiras e não o Atlético, o Flamengo, o Inter, o Corinthians, qualquer um aí, só o Palmeiras tem isso, por quê? De onde vem isso? Qual é a origem desse benefício só para o Palmeiras? Se fosse real, você não acha que os rivais não estariam apoiando o Textor? Claro. São Paulo e Corinthians não estariam... O Flamengo, né? O Flamengo abraçados com o Textor, se realmente acontecesse, se estivesse acontecendo ninguém algo, tá dando voz pra louco, seria né? um movimento contra o Palmeiras. Exato. Então, ninguém tá levando a mínima... Sabe, ninguém tá dando bola para esse tipo de coisa. Tá ficando muito chato. Imagina nós três chegando na mídia francesa e dizendo o seguinte: o campeonato francês está manchado porque o Lyon escapou do rebaixamento com a ajuda da arbitragem. Eu tenho provas. Ah, é? Então mostre, né? Não, veja bem, eu quero mostrar só na corte francesa, né? Só. Imagina a gente dizendo isso. Vergonha. A gente estaria banido, cara. Estaria. Na Inglaterra com o Crystal Palace, que é onde ele tem time também. Exato. Então é o seguinte, eu tô concordando contigo, Capri. A justiça brasileira já é uma fanfarronice, Exato. né? A desportiva não existe. Não existe. Não existe. Nem no TJD dos jogo, estados e nem no STJD. Perfeito. Aquele jogo do 4-3 da virada, eu tô tentando me lembrar aqui se houve algum erro absurdo. Teve o lance da Uma expulsão. falta no O Adriel. lance da expulsão. O lance da expulsão que o Adrielson ele faz a falta em cima do Rony, se eu não estou equivocado. E o Adrielson é expulso naquele lance. Exato. O Textor alega que não era para cartão vermelho e sim para o cartão amarelo. É um lance discutível. Foi isso mesmo. A gente falou na época. Esse foi a grande polêmica. Foi um lance discutível. Mas é um lance também interpretativo. Independentemente aí se o árbitro errou, acertou, vai na interpretação de cada um. O Botafogo não perdeu o título por causa daquele lance. O Botafogo pipocou, claro que não. gente. O Botafogo protagonizou a maior pipocada da história, talvez até do esporte, velho. Talvez até do esporte. Tô falando sério, não é só do futebol, da história do esporte. Outro vexame, que os caras fizeram. Não vergonha. ficou entre os 4 na Taça Guanabara. Pois é, não. Foi jogar a Taça Rio. Bicampeão da Taça Rio. A Taça Rio até vale porque dá uma vaga direta na Só Copa por do isso. Brasil do ano que vem. Ponto. Não tá entre os 4, Não, é uma vergonha é um lixo. Não vale nada. Ainda mais pela história do tamanho do Botafogo.